Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Hoje foi o contrário, né? Eu já comecei chorando. A gente acaba chorando, né? O podcast. Hoje eu comecei chorando, olha isso. Por que a gente cantou essa música, mãe? Porque o nosso tema hoje... Nosso tema hoje é como exercitar a paciência através do macramê. Muito bom. Deixa eu guardar meu violão aqui. Então esse é o nosso tema hoje, tá? Como ter mais paciência através do macramê. Entendendo que... Bom, vamos entender primeiro o que é impaciência e o que é paciência, né? Uhum. A impaciência, eu acho que ela está diretamente ligada à pressa. Então, quando a música fala, né, que todo mundo tem pressa, o mundo tem pressa, e eu quero um pouco mais de paciência, né? Então, acho que a impaciência ela está diretamente ligada à pressa. Porque hoje em dia tudo é muito rápido, né? Tudo acontece de forma muito veloz, a informação chega muito rápido e é esse ritmo doido de trabalho e de atenção e de o tempo todo ter uma coisa para olhar. Acho que isso acaba piorando essa situação e deixando a gente cada vez mais impaciente. Sim, e as pessoas, porque são cobradas e porque vivem nessa correria, nós todos, né, vivemos nessa correria e a gente é muito cobrado do mundo, da sociedade, de muita coisa, e a gente acaba vivendo lá na frente. A gente acaba querendo antecipar as coisas, sabe? A gente acaba vivendo com a cabeça lá na frente. A gente o pensamento não está aqui no que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo uma coisa, mas o meu pensamento já está em outra coisa. Está antecipando o que vai acontecer. Então a impaciência, acho que ela é muito ligada a isso. Agora, a paciência, ela é diretamente ligada à calma, à tranquilidade, àquela pessoa que vive o agora. Uhum. Aquela pessoa que persevera, que não desiste, mas que vai fazendo as coisas com tranquilidade. Então, acho que ter paciência é isso. Deixa eu te perguntar, você acha que essa é uma habilidade que você nasce com isso? Você nasce com essa calma, nasce com essa paciência? Ou é algo que você consegue desenvolver? Eu acredito até que algumas pessoas possam nascer assim. Naturalmente mais calmas e mais pacientes. Mas a paciência é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Uhum. Pode ser treinada. Pode ser treinada. Mesmo as pessoas que dizem assim, não, eu sou muito agitada, eu sou muito impaciente, eu não tenho paciência com nada. Você pode exercitar essa habilidade de ser paciente. Tanto é possível como hoje a gente vai passar dicas de como você pode se tornar mais paciente. E com a ajuda do macramê. O macramê ajuda muito nisso, né? O macramê, ele traz essa paciência, ele traz essa calma. E aí a gente separou 5 dicas que estão relacionadas diretamente ao macramê. 5 dicas que ajudam a gente a se tornar mais paciente na vida, né? E o macramê vem e ajuda isso aí, dá essa
essa força, dá essa forcinha, para que a gente consiga ser mais paciente. Então, vamos lá. Olha só, a dica número 1. A dica número 1 é o seguinte: eu tenho que descobrir qual é a origem da minha impaciência. Descobrir a origem. Se eu estou impaciente com alguma coisa gerou isso em mim, né? Eu deu um start ali, eu estou impaciente. O quê? Por exemplo, às vezes eu tenho que ir para o trabalho e eu pego um trânsito, de repente o trânsito para. E eu estou tão preocupada, e aí vem a impaciência de pensar lá na frente, eu estou tão preocupada com a lista de coisas que eu tenho para fazer, e aquilo gera uma impaciência e até uma raiva. Pode gerar uma raiva. Eu acho que é muito importante você saber a origem do problema, porque às vezes a gente pode se encontrar nesse estado de impaciência e não saber exatamente por quê, por mais que pareça óbvio, e simplesmente se entregar a esse sentimento. E de uma forma irracional, porque é meio que uma defesa ali, né? Você, se estressa, o seu corpo enrijece para você conseguir fazer as coisas. Só que, na maioria das vezes, esse gasto de energia só atrapalha você de realmente resolver os problemas. Então, é importante você parar e pensar, por que eu estou nesse estado? Se perceber quando você estiver impaciente. Às vezes é difícil. Você fala, eu sou impaciente. Quando? Aí você consegue, depois, olhando para trás, você consegue depois que se acalmou. Agora, na hora, é importante você entender por que eu estou impaciente, o que está me gerando essa ansiedade agora. Descobrir o motivo, né? E no macramê? Como que funciona isso no macramê? Como que funciona isso? Eu tô ali com pressa de acabar a minha peça. E eu não... Você quer ver pronto. Eu quero ver pronto. E aí eu já fico impaciente, porque, por exemplo, se eu pegar uma linha muito fina, e na linha fina, esse trabalho demora mais um pouco. Eu demoro para ver o nó e as coisas acontecerem. E vamos dizer que lá no final do processo, você percebe que vai faltar linha. E aí isso te gera uma frustração e um estresse, e você vai tentando ver o que vai acontecer no final. Você está impaciente já. Se você for olhar a origem do problema, você vai perceber que lá no início você pode ter apertado demais os nós, ou que você fez o cálculo errado da linha. Então, se você para pensar, você fala, beleza, o que eu posso tirar disso aqui? O que eu posso aprender com isso aqui? Qual é a lição que eu posso aprender com esse erro que eu tive? E aí, como é que eu posso retornar esse caminho aqui e consertar, sem perder a paciência? Porque senão vira só uma frustração pela frustração, e você não consegue aproveitar isso. É só um gasto de energia, um estresse que não vai te ajudar em nada. Então, tenta achar a origem do problema e ver, a partir dessa origem, como você pode, se você pode e como você pode ajudar a resolver o problema numa próxima ocasião. E aí a segunda dica, ela complementa essa primeira. Porque se eu descubro a origem da minha impaciência, a segunda dica é o seguinte: faça exercícios de respiração. Respire fundo e conte até 10. Quando eu faço isso, se eu tô naquele momento de impaciência que eu já tô na tampa e vou explodir, aí eu faço... Contei até 10. Nesse momento aqui que eu tô contando até 10 e que essa respiração tá limpando aqui dentro... E você só preste atenção na respiração, no ar entrando e saindo do seu corpo. É só isso que você presta atenção. E aí eu tô contando até 10. Eu só tô prestando atenção nisso. Nesse tempinho, nesses 10 segundos, a minha cabeça reflete. Reflete e pensa assim, que bobagem. Pra que você tá perdendo a paciência com isso? Calma, né? Vamos com calma. Então, quando eu tô fazendo macramê, por exemplo, como é que isso funciona? Esse respire fundo é quando eu foco nos nós. Sabe? Quando eu vou fazer macramê, o mundo tá aqui, as coisas estão aqui, barulho, cachorro, vizinho, telefone, e eu vou fazer macramê. E aí eu foco
naquele nó. Eu tenho que fazer esse nó quadrado e eu vou fazer. E nisso que eu estou fazendo aqui é o meu respirar fundo. Eu já... Sabe? É como se viesse um fone de ouvido aqui, ó. E eu não escuto, mas eu estou focada naquilo ali. É como se você saísse de dentro da sua cabeça que está lá na frente e viesse para o presente. Isso. Não é? Isso. É você se percebe, né? Ao respirar fundo, você focar ali na sua mão, fazendo aqueles movimentos, você tá ali. Sabe assim, a figura que me fez lembrar agora é como se você tivesse esbaforido, correndo, e aí você alguém puxa uma cadeira e fala, senta. E aí você, sabe? Você pode sentar. Então, aquele momento de respirar fundo e contar até 10 te dá tira você daquele, sabe? Da força do ódio ali, da força do problema, e dá a você a possibilidade de pensar, de clarear refletir, clarear e retomar a paciência. Muito bom. Tá? Então, é como se o macramê fosse uma alternativa a esse, né? Um respirar fundo longo ali, um momento Exatamente. de relaxamento, um momento de clarear a cabeça, de parar de ficar antecipando, de pensando no futuro, pensando lá na frente, estar ali presente para você. Focado. Se enxergando naquele ambiente, vendo ali sua mão, sua respiração. E é meio louco isso, né? Mas ao fazer isso, ao se perceber ali naquele ambiente, meio que as outras coisas apagam. É como você fala, né? Quando você tá focando nos nós, como que... Você esquece todo o resto. Parece que o silêncio vem assim dentro da sua cabeça e você só pensa naquele nó. E aí a terceira dica, ela vai complementando, sabe? As dicas estão se complementando. Então, a terceira dica é o quê? Diminua o ritmo. Sem pressa. Como é que eu gosto de falar? A pressa é inimiga do macramê. A pressa é inimiga do macramê. Então, quando eu diminuo o meu ritmo e faço as coisas sem pressa, eu estou exercitando a paciência. Uhum. Né? Eu estou deixando de lado ali outras coisas. Eu estou fazendo as coisas sem pressa. Então, no macramê, isso é essencial para mim. A pressa é inimiga do macramê. Eu não tenho que fazer uma peça de macramê com pressa. De jeito nenhum. Não vai dar certo. Sabe, é como se... Sabe, quando, voltando para a história do trânsito, se você está no trânsito e você está engarrafado, aí você vai buzinar. A sua buzina não vai fazer o trânsito andar. Sabe? Não vai. Só vai piorar a situação. Então, essa coisa de você não ter pressa e diminuir o seu ritmo, isso vai ajudar a exercitar essa habilidade de ter paciência. E eu acho que tem tudo a ver também com respeitar o processo. A gente sempre fala disso. Sim. Respeitar o processo. O que isso quer dizer? As coisas têm uma ordem natural. Existe um processo. Então, a gente sempre fala sobre você, ao invés de você vislumbrar o ponto final, o resultado somente, você esquece que existe um caminho. Você esquece que nessa jornada existe a parte mais gostosa. Exatamente. Então, no macramê, é muito isso. Ao invés de você só se satisfazer quando você tiver uma peça pronta e você curtir mas cada você nozinho, curtir o processo. Cada pedacinho do processo. Cada dia que você vai fazendo, sabe? Se for uma peça grande, você não precisa fazer aquela peça toda num dia só. Vai fazendo, vai curtindo e vai vendo surgir, aparecer. Opa, já está aparecendo aqui alguma coisa. Estou na metade. E vai fazendo, vai registrando, vai curtindo todo esse processo, sabe? Para depois, quando você... Eu gosto de fazer os registros, né? Porque aí depois, quando você olha, você fala, olha só, estava assim, depois ficou assim. E aí é muito gostoso. Então, essa coisa de você diminuir o ritmo e deixar as coisas... no curso natural, sabe? Não querer atropelar nada.
Deixa as coisas acontecerem e curta o processo. O macramê ajuda muito a gente nisso. Ajuda, é um exercício. Ensina a fazer isso, a curtir esse processo. Sim, é um exercício, porque se você quiser atropelar etapas, você vai perder a parte mais legal. Além de você se frustrar, você vai perder a parte mais legal. E isso exige paciência. Exige Com paciência certeza. para você conseguir... É que nem uma escalada, né? Em vez de olhar só lá pro topo, você esquece que existe a montanha, que existe a escalada e cada pedacinho que você sobe é uma conquista. E você comemora cada um desses pedacinhos. Exato. E torna o processo todo muito mais gostoso. E assim, você vai vivenciar cada detalhe, cada escorregada, cada dificuldade. E aí você fica... feliz porque você venceu aquela dificuldade. Pô, escorreguei, dei um nó errado. Desmancho o nó, faço de novo. Você vai aprendendo, sabe? Com cada nó, com cada processo ali, de repente você olha e fala assim, fiz alguma coisa errada. E aí o teu olho vai batendo ali, achei o erro aqui, tá bom, desmancho e faço de novo. Esse processo torna você mais paciente. Então, sem pressa para chegar no final, Sem porque pressa. a parte mais legal é a jornada. Todo esse processo aí, tá? Quarta dica, desapegue do controle e aceite o que você não pode mudar. Eu acho que talvez essa seja a dica mais importante desse podcast. Porque isso é muito difícil, só que quando a gente fala de paciência, eu acho que é a coisa mais importante, porque a impaciência é você querer exatamente que as coisas aconteçam da No forma que seu você controle. planejou, não é? Você ficar antecipando, eu quero logo que aconteça o que eu quero que aconteça. Quando, na verdade, existem coisas que fogem ao nosso controle. É bem verdade que a gente gosta de planejar as coisas, que a gente gosta de alinhar as coisas. E isso é legal, isso é uma boa característica de uma pessoa organizada. Mas a gente não tem o controle sobre tudo. Coisas podem acontecer e mudar aquele percurso e mudar a situação. E aí, se a gente perde a paciência, a gente não está ganhando nada com isso. Então, a gente aprende que eu não tenho controle sobre todas as coisas. A única coisa sobre a qual eu tenho controle é sobre eu mesmo, né? As minhas emoções. Eu posso tentar olhe lá, né? me controlar. Já é difícil. E assim mesmo, às vezes, eu não controlo as minhas emoções. Mas é a única coisa que eu posso tentar controlar. Eu não posso controlar a natureza, não posso controlar o trânsito. Eu gosto de um pensamento daquele podcast que eu te contei, que é o Chasing Excellence. Eles falam assim, que o que acontece mais a sua reação é igual ao resultado. Então, a única coisa que você tem controle desses três é a sua reação. Então, o que acontece no mundo, você não tem controle. Você não tem controle sobre o clima, você não tem controle sobre a ação das outras pessoas, sobre a reação das outras pessoas, sobre um monte de coisa. Você não tem controle nem do seu próprio batimento cardíaco. É verdade. Porque, embora você queira controlar a sua emoção, a disparada vem aqui dentro. Então, o coração vem aqui na boca. O que você controla é a sua reação às coisas que acontecem no mundo. Então, foca nisso, né? Foca nisso e no trânsito lá, por exemplo, do que vai adiantar? É gasto de energia à toa. Sabe uma coisa também que é um gasto de energia à toa? Reclamar. Reclamar torna a impaciência, alimenta a impaciência. Total. Sabe? É como se você desse leitinho assim, ó, e a impaciência vai ficando gorducha e grande e toma conta, sabe? Então, assim, evitar a reclamação também é uma virtude ali, uma habilidade a ser desenvolvida para que você tenha paciência. E tem um outro aspecto que vamos trazer agora para o macramê. É o seguinte, às vezes você está num dia que você planejou de certa forma. Olha, eu vou fazer macramê aqui por 1 hora, nesse horário aqui, e aí de repente acontece alguma coisa, um imprevisto, e aquele horário foi pro beleléu. E aí você só vai ter 15 minutos. Você pode olhar isso de 2 formas, né? De ficar, nossa, caramba, eu vou correr aqui para voar, para conseguir...
ou você pode olhar como é o que aconteceu, não era no meu controle, e eu só vou ter 15 minutos. Mas que bom que eu vou ter 15 minutos, porque eu podia não ter minuto nenhum. Sim. Mas ainda me sobra. Então, se você olha o lado positivo, olha as coisas com um olhar positivo, né? Sem reclamar, porque eu podia reclamar, poxa, só sobrou 15 minutos. Mas eu posso falar, ainda bem que sobraram 15 minutos e eu vou poder fazer um macramê. E pode ser que essa limitação de tempo te dê uma criatividade, uma solução que você não criaria se você tivesse uma hora inteira. Exato, né? exato. E aí você cria uma peça diferente, você desenvolve uma técnica diferente porque você teve aquela limitação. Então, desses problemas podem surgir oportunidades. Se você precisa estar aberto a aproveitar essas oportunidades e não a ficar só reclamando. Sabe uma outra coisa que o macramê também tem relação com isso, de você desapegar do controle? Às vezes você compra uma determinada linha e você achou bonito, achou a cor linda, a textura bonita, você traz para casa e fala, eu vou fazer um macramê hoje com essa linha. E aí você começa a trabalhar e você não gosta da linha, ou a linha escorrega demais, ou a linha desfia, a linha começa a desfiar na sua mão. E aí? E aí você tem que ter paciência. Porque aquilo ali você não pode controlar, é a característica daquela linha. Ela é escorregadia ou ela desfia muito. Então você vai ter que buscar uma solução para você continuar a fazer o seu trabalho. Então, eu me lembro muito da Andréia Aloy, lá da Escola de Nós, que ela falou que ela comprou errado as linhas e ela comprou 5 quilômetros de linha, lembra que ela falou? Foi. Comprei 5 quilômetros de fio náutico e agora o que eu vou fazer com esse monte de fio náutico? E ela foi se descobrindo, né? Com toda a dificuldade que o fio náutico tem, porque é escorregadio. E ela foi se descobrindo e ela está fazendo trabalhos maravilhosos com o fio náutico. Então, assim, é você se desapegar desse controle. Não, eu não tenho controle sobre isso. Então, agora eu tenho que aprender a me relacionar com isso aqui. Então, eu vou aceitar o que eu não posso mudar e trabalhar com paciência. Então, quinta dica. A quinta dica, eu gosto muito dela, que é viva o hoje, o aqui, o agora, o já. Quando eu faço isso, eu fico mais paciente, porque eu não estou pensando em amanhã, em depois de amanhã, em domingo, em segunda-feira, em mês que vem. Não, eu estou vivendo esse momento. Então, o macramê me ajuda nisso, porque aí eu estou aqui, focada nesse momento. Estou aqui focada no nó e eu estou curtindo o momento, estou vivendo o agora. Eu não estou aqui, enquanto estou fazendo macramê, pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer a janta. Ai meu Deus, amanhã de manhã eu tenho que ir no banco. Ai, sabe? Ou mesmo pensando no próximo macramê. Eu vou fazer, ai meu Deus, eu tenho que fazer 50 e 10 macramês. Não! Você está naquele nó ali. Eu vou focar naquele nó ali, eu vou viver aquele nó. Um nó de cada vez. Eu vou viver o hoje, o agora, o já. Eu vou curtir o momento, sabe? E tem aquela música do Gerson Borges que fala isso, né? Hoje eu vou cuidar do meu hoje. Por quê? Do amanhã eu sei que Deus cuidará. Então eu vou viver o hoje, o agora, o já. E por que você se emocionou cantando aquela música lá do Lenine? Na Paciência? Pra quem não conhece, né? É uma música do Lenine que a gente cantou lá no início, chamada Paciência, uma música linda. A gente cantou só o comecinho dela. E essa música emociona muito minha mãe, né, mãe? Sim, só de falar. Eu não sei por que não. Porque foi um momento difícil da minha vida em que eu vivi estressada. Porque, gente, eu aprendi a exercitar a paciência. Então isso é possível, você eu não viveu isso. Não, eu não era uma pessoa paciente. Eu era uma pessoa que vivia pensando no amanhã. E aí a duras penas, eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo a viver um dia de cada vez. E por isso que eu falo, um nozinho de cada vez. Eu aprendi a viver um dia de cada vez.
sabe? E aprendi a desenvolver a habilidade da paciência. Porque eu entendi que eu não ganhava nada ficando tão estressada e tão preocupada com o dia de amanhã. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois de amanhã? Eu não ganhava nada com isso. Eu vivia igual, sabe o Tom e Jerry? Quando o Jerry vem correndo e o Tom se agarra no teto, eu vivia assim. Eu vivia agarrada no teto de estresse. Então eu descobri que eu podia desenvolver a habilidade da paciência e viver um dia de cada vez e exercitar a paciência. Então, essa música mexe muito comigo quando ela fala o mundo pede pressa, né? Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Eu me recuso, faço hora e vou na valsa. Sabe? Eu acho isso muito legal. Aí contra e ele essa fala que onda a de vida aí ele velocidade. fala porque a vida é tão rara, não vale a pena viver nesse estresse, nessa correria. E daí quando ele vem e fala enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. E eu finjo ter paciência. Eu fingia ter paciência, sabe? Mas eu queria ter paciência de verdade. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. E a gente espera do mundo e o mundo espera de nós o quê? Um pouco mais de paciência. Então isso me emociona porque me lembra, me reporta aquele tempo que eu vivia na correria e na ansiedade total, assim, e que eu aprendi a ter paciência. E essa música de Lenine mexe muito comigo. Me faz lembrar dessa época e me faz... Mas é legal, assim, é uma emoção boa, porque me faz lembrar de como eu era e de como eu melhorei. Porque eu exercitei a paciência. Então, é possível, mesmo que você nunca tenha paciência, ache que nunca vai ter conseguido, né? Nunca vai conseguir. Não, eu sou uma pessoa estressada, impaciente e agitada. Você consegue desenvolver essa habilidade de ser paciente.